As pessoas tentam entender fragmentos da economia, mas não compreendem totalmente o porquê do processo girar. Trata-se de um ciclo completo, e elas vão assimilando isso aos poucos. No centro de todo cálculo econômico há uma pergunta fundamental: por que queremos que a economia funcione? A resposta é simples: para as famílias, que estão no coração de tudo. Não devemos trabalhar apenas para que a economia seja boa, ou a economia precisa ser estruturada de maneira que as famílias possam viver bem. Este é o ponto central. Essa dinâmica envolve o sistema produtivo do país. Funciona de forma relativamente simples: as famílias fornecem trabalho em troca de estágio, e esse dinheiro gera demanda por produtos, o que é essencial para as empresas. As empresas, por sua vez, precisam de pessoas para trabalhar e gerar essa demanda. O processo é um ciclo contínuo: as famílias consomem, criando mercado para as empresas, e as empresas produzem o que é necessário para suprir essa demanda. Se a capacidade de compra das famílias for comprometida, o processo produtivo também será afetado. Portanto, é fundamental que exista um equilíbrio entre o rendimento das famílias e a capacidade de investimento das empresas. Agora, precisamos adicionar um terceiro elemento essencial: o Estado. O Estado financia suas atividades principalmente por meio de impostos, tanto sobre o consumo das famílias quanto sobre a produção das empresas. O governo gera receitas dessa maneira, que são essenciais para o funcionamento do sistema. O Estado tem um papel crucial para garantir a prestação de serviços públicos e políticas sociais, como segurança, saúde, educação e infraestrutura. Estes serviços são fundamentais para o bem-estar das famílias. Nos países desenvolvidos, como na Europa e em algumas partes da Ásia, o Estado desempenha um papel significativo na economia, representando uma parte substancial do PIB. Isso ocorre porque o Estado possui os recursos necessários para financiar políticas públicas e garantir a necessidade de infraestrutura, o que contribui para o bem-estar coletivo. A construção de redes de energia, transporte, telecomunicações e saneamento, por exemplo, são responsabilidades do governo, que garantem a sua operação e manutenção, oferecem essas áreas de forma estratégica. No entanto, com o tempo, esse sistema tem sido desafiado, especialmente com as tendências da financeirização. Esse processo distorce o funcionamento econômico tradicional, pois, em vez de gerar riqueza por meio da produção e do trabalho, ele se concentra nas finanças financeiras, onde os grandes bancos e grupos financeiros ganham com as taxas de juros, muitas vezes prejudicando famílias e empresas. No Brasil, as famílias estão sobrecarregadas com taxas de juros altíssimas, que consomem boa parte de sua renda. Em contraste com outros países, onde as taxas são mais baixas, no Brasil, os juros são exorbitantes, o que resulta em um alto índice de inadimplência. Isso afeta não apenas o setor familiar, mas também as empresas, que enfrentam dificuldades para se manterem viáveis diante de custos financeiros tão altos. O sistema financeiro, portanto, acaba drenando recursos do processo produtivo, desviando-os para intermediários financeiros que não produzem bens ou serviços. Essa dinâmica é exacerbada pela isenção de impostos sobre grandes lucros, como os dos bilionários e grandes corporações, que se beneficiam de privilégios fiscais, ao passo que a maior parte da população paga a sua parte dos impostos. Esse desvio de recursos prejudica a economia como um todo. O dinheiro, que deveria estar circulando na economia real, alimentando o consumo e a produção, acaba sendo concentrado em mãos que não trazem benefícios para o processo produtivo. Para que o sistema econômico funcione de maneira justa, é necessário que esse dinheiro seja reinvestido no processo produtivo, em vez de ser drenado por juros altos e pela financeirização. O principal desafio é reverter esse processo e garantir que o dinheiro circule novamente na economia real, beneficiando as famílias, as empresas e o próprio Estado, de forma que todos possam prosperar. Para entender melhor como o sistema financeiro funciona e como ele afeta a economia, é importante buscar informações em fontes confiáveis, como a ANEFAC e o Banco Central, que fornecem dados e estatísticas sobre as taxas de juros e o funcionamento do crédito no país.